Imagine criar algo que você acredita ser revolucionário, capaz de transformar a vida das pessoas e até mesmo mudar o curso da história. Mas em vez disso, ele falha miseravelmente, deixando apenas um rastro de fracasso. Hoje, vamos explorar as que parecessem, simplesmente não deram certo. Algumas delas são engraçadas, outras trágicas, mas todas carregam lições valiosas. A inovação é a força motriz do progresso, mas nem todas as invenções conseguem cumprir o seu propósito. Muitas ideias surgem com grande potencial, mas por uma série de motivos, acabam se tornando fracassos retumbantes. Betamax. O Betamax, desenvolvido pela Sony e lançado em 1965, foi uma das primeiras tecnologias de videocassete doméstico e é frequentemente lembrado como um dos maiores fracassos tecnológicos da história. No entanto, essa avaliação simples esconde a complexidade da batalha que se desenrolou na época entre Betamax e VHS, formato rival criado pela JVC. A ideia por trás do Betamax era simples: fornecer aos consumidores uma maneira prática e de alta qualidade para gravar programas de TV e filmes em casa. Naquela época, a televisão estava rapidamente se tornando o principal meio de entretenimento doméstico, e a capacidade de gravar e assistir programas quando quisesse era revolucionária. O Betamax prometia qualidade de imagem superior, uma interface fácil de usar e um design robusto. A Sony acreditava firmemente que essa combinação tornaria o Betamax o formato dominante no mercado de videocassete. Mas desde o início, o Betamax enfrentou desafios significativos. O primeiro obstáculo veio da própria decisão da Sony de manter as fitas do Betamax com apenas 1 hora de duração. Isso significava que um filme comum não caberia em uma única fita, forçando os consumidores a trocar de fita no meio da visualização, o que era inconveniente e desagradável. Em contraste, o VHS, lançado pela JVC um ano após o Betamax, oferecia fitas de até 2 horas, permitindo que a maioria dos filmes fosse gravada sem interrupções. Esse fator, aparentemente pequeno, teve um impacto significativo na percepção dos consumidores sobre qual formato era mais conveniente para uso doméstico. Outro fator que prejudicou o Betamax foi a abordagem de licenciamento da Sony. A empresa inicialmente tentou manter um controle rígido sobre o Betamax, recusando-se a licenciar a tecnologia para outros fabricantes de eletrônicos. Em contraste, a JVC adotou uma abordagem mais aberta com o VHS, permitindo que outras empresas produzissem aparelhos de videocassete compatíveis com o formato. Isso resultou em uma proliferação de modelos VHS de diferentes marcas no mercado, muitas vezes a preços mais competitivos do que os aparelhos Betamax. Essa variedade e disponibilidade tornaram o VHS mais atraente para consumidores que estavam cada vez mais preocupados com o custo e as opções de compra. Além disso, a indústria de locação de vídeos que estava em ascensão nos anos 80 e 80 desempenhou um papel crucial na derrota do Betamax. As locadoras de vídeo perceberam rapidamente que o VHS era mais popular entre os consumidores e começaram a estocar mais fitas VHS do que Betamax. Isso criou um ciclo vicioso. Com mais fitas VHS disponíveis para locação, mais consumidores optaram por comprar aparelhos VHS, o que por sua vez levou as locadoras a estocarem ainda mais fitas VHS. Outra questão que afetou o Betamax foi o marketing. A Sony, na época, era conhecida por sua excelência em engenharia, mas muitas vezes não conseguia comunicar os benefícios de suas inovações de maneira eficaz ao público em geral. O marketing do Betamax enfatizava a qualidade de imagem superior, mas não abordava adequadamente as preocupações dos consumidores com a duração das fitas e o preço dos aparelhos. Em contraste, a JVC e seus parceiros adotaram uma abordagem de marketing mais agressiva, destacando a praticidade e a acessibilidade do VHS. A qualidade de imagem do Betamax era de fato superior, mas essa vantagem técnica foi ofuscada pelas considerações práticas que influenciavam as decisões de compra dos consumidores. A maioria das pessoas estava mais preocupada em poder gravar programas de televisão de longa duração ou filmes completos sem interrupções do que em ter a melhor qualidade de imagem possível. Além disso, o preço mais alto dos aparelhos Betamax em comparação aos aparelhos VHS foi outro fator que afastou muitos consumidores, especialmente em um momento em que a economia estava em recessão e as pessoas estavam mais cautelosas com seus gastos. A batalha entre Betamax e VHS não foi apenas uma disputa entre dois formatos de videocassete.
mas também o exemplo de como fatores como preço, conveniência e disponibilidade podem superar a superioridade técnica. A Sony acabou licenciando o Betamax para outros fabricantes e tentou aumentar a duração das fitas. Mas a essa altura, o VHS já havia se consolidado como o formato preferido do mercado. No final, o VHS dominou a indústria de videocassetes, e o Betamax foi relegado a um nicho de mercado antes de ser descontinuado no início dos anos 2000. O fracasso do Betamax ensina lições valiosas sobre inovação em mercado. Primeiro, a qualidade técnica superior de um produto não garante seu sucesso comercial. As empresas precisam entender as necessidades e desejos dos consumidores e adaptar seus produtos de acordo. Conveniência, a relação custo-benefício e a capacidade de atender às expectativas dos usuários são tão importantes quanto, se não mais, e a superioridade técnica. Além disso, a estratégia de licenciamento aberta adotada pela JVC mostrou-se crucial para o sucesso do VHS, destacando a importância de alianças e parcerias no mercado tecnológico. Outro ponto importante é a importância do tempo. A Sony foi a primeira a lançar seu formato de videocassete, mas a JVC rapidamente respondeu com um produto que atendia melhor às necessidades do mercado. O tempo de resposta e a capacidade de adaptação são críticos em um ambiente de mercado competitivo, especialmente em setores tecnológicos onde as inovações podem se tornar obsoletas rapidamente. O legado do Betamax ainda pode ser sentido hoje, não apenas como uma lição de humildade para inovadores e empresas, mas também como um marco na história da tecnologia. Enquanto o Betamax pode ter falhado em seu objetivo de se tornar o formato de videocassete dominante, ele ajudou a pavimentar o caminho para as futuras inovações em gravação de vídeo, incluindo a transição para DVDs e, eventualmente, a era digital. No final, o Betamax é um lembrete de que mesmo as melhores ideias podem falhar se não forem alinhadas às realidades do mercado. O fracasso do Betamax não foi simplesmente o resultado de uma batalha tecnológica, mas sim uma combinação de decisões de marketing, estratégia comercial e a compreensão das necessidades do consumidor. E embora o Betamax possa ter sido derrotado, ele permanece como um capítulo fascinante na história da tecnologia e uma lição valiosa para todos os que buscam inovar.